Opa, tudo certo. Na escuta, na escuta, todos na escuta aí, gente. Beleza. A gravação já iniciou, né? Então, vamos lá, porque a gente está atrasadíssimo. Eu espero que todos estejam me escutando bem, tá? Qualquer coisa, podem falar aí, tá? Tranquilo? Todos estão me ouvindo aí? Uhum. Ok. Então, gente, a gente vai fazer aqui o seguinte. Como a gente não teve encontros para resolver a integração por partes, né? Então, como eu e o Jovino tinha pretendido, eu vou, no caso aqui, resolver algumas questões de integração por partes, né? Vamos retornar um pouco o raciocínio que foi dado nas aulas anteriores e na aula de ontem, tá? Que foi as trigonométricas, tá? Então, gente, primeiramente, bom dia, né? E vamos começar, tá? Então, gente, a integração por partes, como todos viram lá, a gente usa essa parte aqui, tá? Dessa fórmula aqui, tá? Certo? E então, vamos para exercício, tá? Espero que todos lembram aí do nosso amigo Liat, para a gente dar início a essa resolução aqui. Tudo bem? Então, gente, eu gostaria que participasse também, tá? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, esse primeiro exemplo aqui, olha, é um exemplo bem tranquilo, e vamos resolver essa integração por partes, tá? Aí eu pergunto para vocês, quem poderia eu chamar de U aí? Quem poderia ser o meu DV aí? U vai ser x, dv vai ser seno de x dx. Perfeito. Deixa eu trocar aqui de cor. Então, o nosso vai ser quem? Vai ser o X, né? E o nosso DV vai ser quem? Vai ser o seno de X, né? Dx. Lembra lá do raciocínio lá? A gente vai derivar um e vai integrar outro, não é verdade? Então, essa parte aqui do U a gente sempre vai derivar, né? Então, se eu derivar o U em relação a x, se eu derivar o U em relação ao x, a derivada de x dá 1, né? Então, fica somente o dx, tá? Eu não, mas você pode colocar se quiser, tudo bem? Eu vou colocar só o dx, tá? Tá dando de entender minha letra aí, gente? Tá meio coisa aí, mas... Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Beleza, valeu. Então, agora o dever, gente, essa parte aqui a gente vai integrar, tá? Como eu havia comentado nas umas aulas anteriores, se você quiser fazer logo assim, olha, colocar o V, aí só fazer a integral de seno de x, aí eu pergunto, a integral de seno de x ela é uma integral imediata, né? E ela dá qual? Menos cosseno de x? Menos cosseno de x, é isso aí. Menos cosseno de x. Vou ajeitar esse menos aqui. Menos cosseno de x. Tá? Aí, gente, depois que faz isso, gente, a gente coloca aqui na nossa fórmula aqui, tá? Olha, eu gosto de fazer, eu não sei se perceberam, eu gosto de fazer somente essa parte aqui, tá? Que ela é a parte da resolução, tá? Então, não vou ficar repetindo essa outra integral aqui, tudo bem?
Porque essa integral aqui, na verdade, foi aquela uma que a gente... Foi essa daqui que a gente usou aqui, que a gente está tudo usando aqui, né? Para poder atribuir na fórmula, né? Então, eu vou escrever somente essa parte aqui, certo? Então, é U vezes o V, né? O U a gente já tem e o V também a gente já tem, né? Então, eu vou multiplicar eles aqui, né? Só substituindo. Então, fica menos x vezes o cosseno. Opa, esse cosseno não tá. Cosseno de x menos, né? Menos aqui da formulazinha, né? A integral. Quem é o V, gente? O V, ele é o menos cosseno, tá? Então, vou colocar aqui, olha, menos cosseno de x. Quem é o du? O du, a gente descobre que a gente deriva o U, né? Então, o du, ele é a mesma coisa que o dx, tá? Ok. Gente, observe o seguinte. Eu tenho um menos aqui, olha, e eu tenho um menos aqui, certo? Eu pergunto. Vai dar joguinhos de sinais, né? E menos com menos, ele dá mais, né? Mas, Então, bora só substituir aqui. E bora integrar logo também o cosseno. A integral do cosseno, a gente sabe que é seno de x. seno de x. Então, fica x vezes cosseno mais... Eita, da minha letra não tá aquelas coisas não, hein? Ai, ai, ai. Mais o seno de x. Ok. Eu pergunto agora, falta alguma coisinha aí? Falta, né? Adivinha? É constante. Isso, mais uma constante, porque a gente está se tratando de uma integral indefinida, né? Então, mais a constante. Ai, ai, ai. Deixa eu ajeitar aqui. Tentar, né? Mais C, tá? Eu vou chamar de C a nossa constante agora, tá? Aí tá aqui. Resolução dessa questão aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, acho que não, né, gente? É porque eu não tô conseguindo ler os comentários, as mensagens, né? Então, se algum colega estiver comentando aí, vocês poderiam me dizer, por gentileza? Então, tá Ginael, tudo bem aí, gente? amigo, Diga. a gente pode fazer pela tabela, tabelado também? Calma que a gente vai fazer sim. Só que primeiro Beleza, eu preciso que vocês saibam fazer isso aqui, ok. Porque tá? Isso eu aqui tenho é dificuldade, importante. eu tenho muita dificuldade nessa parte. Eu entendo, sabe? Eu consigo fazer algumas questões, Então, mas tem algumas que eu não consigo por tabela. por tabela, né? Você está dizendo por tabela, né? Eu vou resolver Exatamente. todas essas questões aqui que eu estou resolvendo por partes, por tabela também, tá? Eu vou falar um pouco do método tabular para vocês, tá? Tudo bem aqui, gente? Eu preciso desse feedback de vocês aqui, tá? Tá tudo tranquilo? Tudo certo. Pra gente poder? Então tá tudo certo, né? Ok, então. Agora, gente, esse outro exercício aqui embaixo, eu pergunto: quem eu chamo de U e quem eu chamo de V aqui nesse outro exemplo aqui? O é o log natural de x. O logaritmo natural de x.
E o dever? Dever é sempre o que sobra, né? Ismael, Depois. Oi? como eu vou saber que não é o x ao quadrado e sim o log linear? O log, Através do log LIAT, natural. tá, minha querida? Como? Através do LIAT. Você tá nas aulas, você viu as aulas passadas de integração por parte? Mas eu posso Vi. falar, vou falar um pouquinho do LIAT, tá? O LIAT, ele serve, tá, para você escolher quem vai ser o seu U, tá? Então, o nome LIAT, tá? Coloquei assim, você vai entender por quê. Porque eu faço o seguinte, olha só, essa jogada aqui é para você escolher seu U, tá? Então, o L aqui do primeiro, tá? O primeiro, ele significa logaritmo, tá? Logaritmo. Não vou escrever tudo, tá, gente? Vocês só escrever um pouquinho. O I é inversas, tá? Inversas trigonométricas, alguma coisa assim, tá? Inversas trigonométricas. O A, gente, ele é de álgebra, tá? Álgebra. Álgebra. O T, ele é de trigonometria, né? Trigo. Vou colocar só trigo mesmo. E o E, essa letra E, é exponencial. Tudo bem? Exponencial. Tá? Aí a gente usa esse, vamos dizer, esse coisa aqui do LIAT, tá? Para a gente escolher o nosso U, tudo bem? Então, sempre você vai fazer o seguinte: você vai olhar para a sua integral, tá? Primeiro, você verificou, não deu por substituição, beleza, não deu. Fiz de tudo, não deu por substituição, então eu vou ter que apelar por parte, tá? Então, você vai olhar na sua integral, né? O integrando, né? Então, eu vou olhar aqui no integrando, né? Eu vou olhar no integrando, tá? Essa ordem aqui, olha, ela é a ordem de prioridade do LIAT, tá? O primeiro aqui esse aqui é o primeiro, né? Então ele é mais coisa, tá? Mais prioridade para a gente escolher nosso U, tudo bem? Então a gente vai sempre escolher nessa escala. Se por acaso, tá? Se por acaso não tiver o logaritmo, tudo bem, você parte para outra. Ui, tem alguma inversa trigonométrica, tipo arco seno, arco tangente, arco secante? Arco secante, essas funções trigonométricas inversas não tende, né? Então, passa para outra. Tem álgebra aqui, ó. Vamos imaginar que aqui não tinha o logaritmo, né? Ó, aqui não tinha o logaritmo. Aí você tem a parte algébrica? Tem, olha, tem o x quadrado. Opa, então ele vai ser o nosso U, tudo bem? E assim sucessivamente, tá? Se não tiver parte algébrica, não tem parte algébrica. Beleza, então tem funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, tem. Então, esse aqui vai ser o nosso U, tudo bem? Não tem nenhum desses aqui, ó. Então eu vou para exponencial, tudo bem? Ficou claro isso aí? Sim, ficou assim. Obrigada. Certo, tudo bem. Tudo mais. Eu que agradeço. Então, olha, o nosso probleminha aqui, olha, por que a gente escolheu de U, né? Porque tá o U aqui, olha, a parte algébrica aqui, ela tá mais à frente do que a trigonométrica, né? Por isso que a gente escolheu o coisa de U aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu coisar aqui rapidinho. Desculpa, gente.
Deixa eu voltar aqui. Mas ficou claro essa parte do Liat? Deu para entender a parte do Liat? Nossa, ficou super claro. Eu não tinha visto essa aula. Só que tu falou que foi suficiente. É porque a gente usa, né? Porque às vezes, antes era o seguinte, né, que a gente fazia o seguinte, a gente escolhia alguém para ser o, tipo, chutando mesmo, sabe? A gente chutava, vamos dizer assim. Aí, tipo, a outra integral, a próxima integral aqui, olha, sempre, tá, gente? Essa integral aqui, ela sempre deve ser muito fácil, mais fácil do que essa aqui, ó, tá? Tem que estar o seguinte. Se no caso, vamos imaginar se a gente escolhesse o nosso U errado, vamos imaginar, tá? Se a gente escolhesse o nosso U errado. Aí, vamos imaginar, né? Aí é uma parte que a gente ia ter que derivar, né? Imagina se a gente escolhesse o seno aqui, olha. Imagina comigo, se a gente escolhesse o seno. A gente ia derivar o seno de U, né? A gente ia colocar aqui o igual a seno, aí a gente ia derivar, né? Vamos imaginar, vou colocar aqui, tudo bem? Só para... Vamos imaginar que eu chamasse, naquele problema inicial, tá, gente? Se o nosso seno fosse U. O que aconteceria? Olha só. Observe. Aí o nosso dever ficaria o resto, né? Ficaria lá o que sobrou lá, tá? Dever. O nosso dever é o x 2x, né? Beleza. Lembra que essa parte que a gente sempre vai derivar e essa outra parte a gente sempre vai integrar? Ok. Então, vamos imaginar lá. Então, se eu derivar o u aqui, ó, derivada do seno é o cosseno, né? Beleza. Então, coloca aqui, ó, dx. Aí, se eu integrar essa parte aqui, ó, se eu integrar x, fica x ao quadrado sobre 2. Mas beleza, vamos imaginar que a gente não percebeu, né? Que tá piorando a nossa situação aqui. Aí eu vou colocar na maior inocência lá, né? Seno de x vezes x ao quadrado sobre 2. Vou escrever tudo feito, tá, gente? Menos a integral, só para o que eu quero fazer nessa integral aqui. Ó. Aí x quadrado sobre 2 vezes quem é o nosso du? O du é o cosseno. Então fica cosseno de x dx. Observe, gente, que a nossa integral aqui começou a piorar, né? Olha, essa integral aqui é pior do que essa aqui, olha. Essa daqui ainda estava com grau 1. Essa aqui, olha, já está com x ao quadrado. Espia só, olha só como eu estou aumentando o meu serviço quando eu escolho o U errado. Vocês conseguem compreender isso? Conseguem ver isso aqui? Então, por isso que a gente usa essa parte do Liat, tá, gente? A gente escolher nosso U aqui e seguir felizes para sempre. Cadê? Não vai apagar, não? Não. Ficou claro, gente, isso aqui? Se quiser, eu posso explicar de novo, tá? Sem problema. Deixa eu apagar mesmo com a caneta aqui, tá complicado. Coisa bonita, não quer nem apagar. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo até aqui? Ok. Deixa eu só ver se isso aqui eu consigo apagar, porque não tá querendo apagar. Ok. Então, vamos continuar nesse outro exercício aqui, tá? Então, percebe, tá, gente? O negócio do Liat, ele é questão de prioridade, tá? Para ser nosso U, tudo bem? Então, a gente percebe que o logaritmo, ele vira o nosso U justamente porque, pelo negócio do Liat lá, né? A gente faz com que a gente escolhe o logaritmo, tá?
porque ele está mais acima, né, lá na regrinha do Liat, mais acima do que uma parte algébrica, né? E a parte algébrica aqui, olha, é o x², tá? Certo? Então, o nosso dv vai ser o que resta, né? Que é o x² dx. Num primeiro momento, parece que vai piorar a nossa situação, né? Porque, poxa, né? Eu vou integrar isso aqui, né? A gente vai integrar um aqui e vai aumentar o grau de, né? Vai aumentar. Mas calma, tá? Bora lá. Então, essa parte do U, a gente faz o quê, gente? A gente faz o quê mesmo? Eu me esqueci. O que a gente faz aqui? Deriva. Deriva. Então, vou derivar o U em relação ao x. Se eu derivar o logaritmo natural de x, a derivada do logaritmo natural dá... 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x. Aí eu vou colocar dx, tá? E sempre quando eu vou derivar aqui, eu coloco que eu estou derivando em relação a x. Ok. Essa outra parte aqui, o que a gente faz mesmo com ela? O que a gente faz? Vou colocar só o v, né? A gente integra, né? Então fica integral. Deixa eu apagar aqui. A integral de x². É uma função potência, né? Lá nas aulas iniciais que a gente viu. Então, essa integral fica quanto, gente? Quanto é que dá essa integral de v? X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Deixa eu ajeitar aqui. X ao cubo x ao cubo sobre 3. Ai, meu Deus. X ao cubo sobre 3, tá? Vocês viram o decaimento da minha letra, né, gente? Ai, ai. Tá reclamando da tua letra, porque tu já não pegou os professores que eu peguei. Era cada garrão, acho que tu nem imagina. Tinha que adivinhar o que era. Meu Deus. A gente tem que ser elegante quando a gente escreve alguma coisa. Principalmente uma matemática, uma expressão matemática. Beleza, vamos lá. O que a gente faz, gente? A gente sempre vai multiplicar o U vezes o V, né? Então, vou colocando aqui o resultado, tudo bem? Então, fica o logaritmo natural de x vezes quem? Vezes x ao cubo. Eu vou colocar logo aqui, tudo dividido por 3, né? Não, eu acho que eu vou... vou colocar só aqui mesmo. Só para mim não me dar o serviço de fazer uma, entre aspas, uma reta feia. Então, vou colocar aqui, tá? Menos, né? Menos aqui da formulazinha. A gente faz a integral. É aqui que a gente vai ver se vai piorar ou não. Porque lembra que essa segunda integral, ela sempre deve ser mais fácil do que a primeira, tá? Então, fica x ao cubo sobre 3. Quem é o dv aqui, gente? Perdão, o du. O du, ele é 1 sobre x, né? Então, fica 1 sobre x dx. Certo? Tranquilo? Sim ou não? Creio que sim, né? Ok. Gente, espia só. Na verdade, aqui tem 1 sobre 3, né? Na coisa lá da matemática básica. Eu posso tirar ele para fora da integral aqui, né? E tem o x ao cubo, né? Vezes 1 sobre x. Opa, ele está aqui, né? E também ele está aqui, só que com potências diferentes, tá? A gente pode usar a propriedade da potência, né? Que conserva a base e subtrai os expoentes, né? Ou a gente pode cancelar um x daqui e um x daqui, né? E adivinha?
Isso aqui, ó, se eu for trabalhar com essa parte algébrica, o x fica de que grau? Pergunto. Enquanto eu vou repetindo o resultado. Ao quadrado. Isso, ao quadrado. Então, vou repetir aqui, ó. Eu vou colocar esse x ao cubo na frente, tá? Porque lembra lá que a multiplicação, não, a ordem dos fatores não altera o resultado? Então, fica x ao cubo vezes o logaritmo natural de x sobre 3. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui. Menos. Deixa eu ajeitar aqui. Menos 1 sobre 3 vezes a integral. Ai, meu Deus, essa integral. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de ver as coisas bem coisa, tá? É normal isso aí. Então fica x ao quadrado aqui, né? De x, certo? Então falta o último passo aqui, gente, para a gente terminar. Basta a gente resolver essa integral. Opa! Mas essa integral é muito mais tranquila do que essa do começo, vocês concordam comigo? Que é uma função de um polinômio, né? A gente já sabe integrar, né? Bem tranquilo de integrar isso aqui, né? Essa integral aqui, ó, eu pergunto, a gente já resolveu ela. Acredita? Olha, é ela que tá aqui, não é ela que tá aqui, ó. E a gente já sabe o resultado, né? Então, só vou colocar aqui, tá, gente? Então, bora repetir o resultado, colocar bem aqui embaixo. X ao cubo vezes o logaritmo natural de x, dividido por 3, menos... Vou fazer o seguinte. A gente sabe que a integral de x quadrado dá x ao cubo sobre 3, né? Mas tem um terço aqui, olha, multiplicando, né? Então fica menos. Então o x ao cubo permanece aqui em cima. Aí eu vou multiplicar 3 vezes o 3, que dá o 9, né? Colocando logo aqui, direto. Pronto, a gente acabou, a gente só acrescenta uma constante. Tudo bem? Tudo certo aí, gente? Tudo certo, né? Ok. E né, no caso, Oi? tu tirou, não foi da integral o 1 e o denominador 3, não foi? Olha, eu tenho um Fizeste meio uma, aqui fizeste uma e eu tenho... subtração, não foi? Não, eu multipliquei. Porque esse meio, esse 1 sobre 3 aqui, não está multiplicando a integral? E a gente já sabe que o resultado da integral dá x ao cubo sobre 3, né? Aí, olha, propriedade lá das operações de frações. Olha, o numerador multiplica o numerador, o denominador multiplica o denominador. 1 vezes o x ao cubo é x ao cubo. Não, 3 vezes tranquilo, o 3 dá 9, tá? irmão, foi a parte de cima aqui da integral, a primeira integral, no caso. X ao cubo dividido por 3 vezes 1 dividido por x. No caso aqui, tiraste, não foi? O 1 por ser constante, o denominador 3, né? Aí ficou 1 sobre 3. Aí tu fizeste uma subtração agora de x menos x Não, ao cubo. Como foi a que gente fizeste fez a base? uma... Lembra que x ao cubo dividido por x, eles não são a mesma base, né, mesma base, e o expoente desse x aqui de baixo não é 1, o que a gente faz com a propriedade lá da potência? A gente conserva a base e subtrai os Pois é. expoentes, né? Então fica 3 menos 1, que dá x ao quadrado. É por isso que eu coloquei x ao quadrado aqui, tá? No caso, tu tiraste, não foi? É o 3, o denominador 3 e o numerador 1 por Sim, ser constante. Exato? isso. Tudo que é Ah, constante eu tá, posso entendi. tirar da integral.
Beleza, Tá? beleza, obrigado. Valeu. Eita, já é 11 horas. Espia só. Olha só, aparecendo o corredor. Tudo certo, gente? Tudo certo, né? Podemos passar para outra? Podemos, né? Podemos? Vocês me permitem? Pode passar. Já? Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, vamos imaginar. Quem vai ser o nosso U? Quem vai ser o nosso U aqui, ó? Pelo Liat? O que vocês acham? X? X? É, porque não é algébrico. São duas funções? Sim, mas aqui é X ao cubo? Tu quer falar o X ao cubo ou tu quer pegar só uma parte do X aí? X. X, só o X mesmo. Só o X? Vocês concordam, Pegar o gente? X, né? Porque tem a X ao cubo e tem. Ó, tem X Ah, ao tá, é X ao cubo cubo. e É tem a X ao parte cubo, aqui, ó. verdade. Lembrei. Verdade, tá certo. Mas calma. Então, beleza. Então, esse aqui vai ser o nosso U. Vocês escolheram X ao cubo, né? E o nosso dv vai ser o que resta. dv é a integral e elevado a x quadrado dx. Certo? Uma parte a gente deriva e outra parte, o que a gente faz? X ao cubo é 3x quadrado dx, né? Sim? Desculpa, eu estava vendo a função de Agora. baixo. De Nael. Eu estava vendo a Oi. função de baixo. Isso que eu me confundi. Tá aparecendo só de cima aqui para vocês? Não, eu que tinha colocado errado aqui no meu celular. Beleza. Aí vamos lá. Aí essa parte aqui a gente integra. Espia só, gente. Olha, a integral de dx. A integral de e elevado a x quadrado. Bom, para aqueles. Vamos imaginar. Para quem ainda não sabe, né? Tem algumas integrais que a gente não consegue resolver ela por funções elementares que a gente resolveu nas outras, tá? E essa integral aqui, gente, que a gente acabou de cair nela aqui, olha, e elevado a x quadrado, ela não tem saída, tá? Você pode usar qualquer regra, qualquer coisa aí, mas ela não vai ser escrita por funções elementares. Quais funções elementares? Essas aqui a gente resolveu, tipo, bem tranquilo, cadê? Ó? Bem tranquilo aqui, ó. Isso aqui são funções elementares, tá? Que a gente conhece, a gente sabe como elas funcionam, mas essa integral aqui, olha, ela não, para alguns colegas de matemática e para alguns colegas de física que já viram essa integral aqui, olha, por enquanto, para nós, ela não é composta por funções elementares. Aí vamos dizer, como é que a gente fala? Ela não tem saída, vamos dizer assim, né? Por funções elementares. Então você pode aplicar qual regra seja a substituição por partes, né? Por parte, a gente já está até usando aqui, né? Tenta resolver essa integral. Mas ela não vai ser composta por funções elementares. Isso significa o quê, Dinel? Significa, filhotes, que a gente escolheu o nosso U errado. Então eu tenho que escolher o E elevado a x quadrado? Não, calma. Tá? Olha só, essa daqui ela é um tipo de integral, tá? Eu espero que vocês frisam isso aqui, que ela é um tipo de integral
que ir embora para mundo dizer assim, tipo, poxa, isso aqui não tem saída, então não vou resolver. Calma, se a gente colocou ela aqui é porque ela tem uma sutileza, tá? Tem integrais que tem sutileza. Lembra lá da substituição lá? Tem umas lá que você precisa manipular alguma coisa, né? Então, gente, é exatamente isso aqui que eu vou fazer. Então, gente, eu não vou chamar o x ao cubo completo, né? Ele completo, eu não vou chamar ele tudinho de u. Eu vou fazer uma jogada. Observe. Deixa eu apagar aqui. Olha, se quiserem resolver essa integral aqui, ó, fique à vontade. Tentar resolver ela usando os métodos que vocês conhecem de integração elementar. Tenta. Mas vocês, uma hora, vão parar, tá? Então, beleza. O que que tu vai fazer, Dinel, então? Observe. Então, ok. Então, a gente não vai chamar o x ao cubo por completo, né? A gente vai chamar alguma coisa aqui. Alguma coisa a gente vai ter que chamar de u, né? Gente, eu vou reescrever essa integral aqui, tudo bem para vocês? Eu vou reescrever ela como... Será que eu coloco de amarelo? Não, vou colocar de vermelho. Eu vou reescrever essa integral, tudo bem para vocês? Observe, olha só. Gente, eu vou fazer... Como é potência, isso aqui é a mesma coisa. X ao cubo é a mesma coisa que x quadrado vezes o x. O e elevado a x quadrado, se eu repito, né? X ao quadrado. Tudo bem? Não é a mesma coisa? Matematicamente falando? É a mesma coisa. Isso aqui é lá. Essa parte que a gente fez foi lá do ensino fundamental. Então, por que tu fez isso, Tinel? Por quê? Bom, eu sei que se eu escolhesse, a gente viu, né? A gente viu que se a gente escolhesse o nosso U como o x ao cubo completo, né? A gente cairia num problema, porque essa integral aqui, se a gente fosse integrar só, isso aqui não tem saída por funções elementares. Então, gente, olha só a jogada que eu vou fazer. Sempre que tiver essas coisas aqui, gente, vocês fazem esse seguinte aqui, ó. Vocês fazem isso aqui, tá? Opa, por quê? Porque se eu chamar o x ao quadrado de u, isso aqui eu vou chamar de dv, e eu sei que esse aqui eu sempre vou ter que integrar, agora essa integral tem saída. Tá? Bora reescrever ela? Então, eu vou chamar quem de u aqui, a gente vai chamar o x ao quadrado. Tudo bem para vocês? Vou chamar x ao quadrado. Certo? Aí o dv, quem é que vai ser o nosso dv? O dv vai ser quem? Vai ser x elevado a x quadrado de x. Lembra lá? Tem uma parte, a gente... Deixa eu só colocar isso aqui pra cá, né? Agora sim, bora lá. Se a gente derivar u em relação a x, então vou colocar derivada, fica 2x dx, né? Não fica dx dx? Sim ou não? Sim, né? Agora, gente, o nosso v ele vai ser a integral de x elevado a menos x. Perdão, e elevado a x quadrado dx. Por incrível que pareça, essa integral aqui, olha, ela tem saída, tá? Ela dá de resolver. E é por um método que a gente aprendeu lá no começo, que é integração por substituição, tá? Certo? Vocês conseguiram enxergar isso aqui, por quê? Porque se eu chamar isso aqui de u e derivar, eu caio nesse daqui que é do mesmo grau, né?
Então, se a gente tiver essa sacada, a gente resolve isso aqui, ó. Sim? Então, ok. Só que agora, eu vou continuar chamando isso aqui de U. Bora resolver essa, eu vou colocar essa integral bem aqui, ó. Creio que vocês já sabem resolver essa integral aqui, ó. Ela foi da aula anterior, tá? A integração por substituição. Tá? Agora eu vou resolver essa integral aqui e eu vou colocar o resultado aqui, tá? Porque essa aqui vocês já sabem, no caso, né? Tem que saber integrar essa aqui, tá? Essa aqui, ela sai por substituição. Então, eu vou chamar aqui, olha, percebe que aqui agora eu vou resolver por substituição, tá? Vou reescrever por substituição, resolver por substituição. Então, vou chamar o de x quadrado. Se eu derivar o em relação a x, fica 2x, né? Dx. Percebe que eu tenho x e eu tenho dx aqui, mas eu tenho 2 aqui, né? Então, eu vou isolar o x dx, porque eu já tenho dx dx nessa minha integral aqui, né? E percebe que a gente está resolvendo essa integral bem aqui, tá, gente? Esquece essa do cosseno aqui, tá? A gente está resolvendo essa aqui. Então, fica du sobre 2 igual a quem? Igual a x dx. X dx, ele está no integrando dessa integral que a gente está resolvendo, né? Então, fica a integral de o e, né? A gente chamou o expoente todo do e aqui de u, né? Então, fica integral de elevado a u. O x e o dx, a gente sabe que é du sobre 2. Então, du sobre 2. Eu tenho metade, vou jogar para fora da integral. Então, fica a integral de elevado a u du. Deixa eu ajeitar esse aqui. Eu espero isso aqui esteja claro para você. Isso aqui sai por substituição, tá? Que a gente viu nas aulas passadas. Então, se a gente integrar a integral de elevado a u, é e elevado a u. Mas quem é u? Vou voltando logo para x, né? É x ao quadrado. Vou ajeitar aqui. X ao quadrado. Sobre 2. Então, o resultado dessa integral aqui, ó, é x elevado a x quadrado sobre 2. Então, no lugar de eu ver aqui, ó, vou colocar e elevado a x quadrado sobre 2, certo? Tudo bem para vocês aí? A gente está resolvendo essa integral aqui, ó, por substituição, tá? Elas requerem essa sutileza aqui. Mas com isso, a gente leva em consideração com que já saibam integrar por substituição, tá? E como a gente já está meio que atrasado, né? Porque tem muita coisa para vir ainda para a gente falar, infelizmente eu acho que não vai dar tempo, mas bora tentar aqui, tá, gente? Então, todos concordam que por substituição essa integral dá isso aqui? Sim, senhor. Tudo certo. Então, Oi, gente, o gente. que a gente vai fazer? A gente tá integrando por partes aqui, né? Então, olha só, gente, é uma integração por partes que a gente também integra, tem uma parte da sutileza que a gente integra por substituição. Então, percebe, gente, como as coisas vão se casando as técnicas aqui, né? E é assim, tá? Tem integrais que você pode misturar as técnicas, tudo bem? O importante é ter essa sutileza aqui de conseguir enxergar isso, tá? Então, beleza. Então, vou colocando aqui o resultado, né? Então, se eu multiplicar o vezes o v, então fica x quadrado vezes e elevado a x quadrado sobre 2 opa, cadê o menos? Menos a integral
de V, né? Quem é o dx, gente? O dx, perdão, quem é o du? Faltou du aqui, tá? Tá? Porque quando a gente derivou, a gente coloca du, tá? Então, o du, ele é 2x dx, tá? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha, eu tenho 2 aqui embaixo e eu tenho 2 aqui em cima. Posso tirar eles da jogada aqui, ó. Tá? Então, fica a integral de e elevado a x² vezes o x dx. Opa! É essa mesma integral aqui. Então, não vou perder tempo. Vou só substituir o resultado, porque a gente já resolveu ela. Então, vou só repetir o resultado. Então, fica x² e elevado a x². Deixa eu ajeitar esse elevado a x² aqui. Sobre 2, né? Menos. O resultado dessa integral. O resultado dessa integral é essa aqui, olha. É a mesma coisa que o v. Então, fica e elevado a x² sobre 2. Mais quem? Mais uma constante. Tudo certo aí? Sim ou não? Sim. Gente, eu acho que eu vou pular esse outro exercício aqui, tá? Porque eu tenho que falar de trigonométrica para vocês, tá? Tudo bem a gente pular essa parte, exemplozinho aqui? A gente tem que dar prioridade para funções trigonométricas também, tá? Arrocha, Dina. Para que boa. Beleza. Então, essa aqui fica como exercício, eu ia resolver ela por partes, tá? Mas, bora lá. Olha, essa aqui também, gente, ela é por partes. Não vou pular ela, porque senão não vai dar tempo pra gente ver as outras aqui, tá? Tudo certo? Ok. Agora, bora falar aqui de integrais de potências de seno e cosseno. E a gente vai falar das fórmulas de recorrência aqui, tá? Uma coisa, gente, que eu gostaria que ficasse claro é isso aqui, ó. Vou reescrever aqui, ó, tá? Vou colocar aqui de preto. Sempre que vocês verem isso aqui, olha, é a integral. Como a gente agora vai dar ênfase às trigonométricas, só que em caso que a gente vai falar mais de seno e cosseno, tá? Ok, então, gente, se vocês verem esse tipo aqui, olha, seno, só o seno elevado a uma potência n, e você percebe que esse seno ele está multiplicando junto com o cosseno de x, você vai seguir essa parte aqui, olha. Olha como é que a gente resolve isso aqui muito fácil. No fundo, eu vou logo dizendo que a gente está usando uma integração por substituição. A gente está fazendo substituição aqui, tá? Sempre que vocês verem o seno, tá? Esse n é um número natural, então seno elevado a algum número aí, você vai fazer o seguinte, olha. Você repete o seno, tudo bem? Você vai somar mais um no expoente dele, certo? E dividir para o mesmo, tá? E muito parecido com aquela regra da potência, Genel, sim. Muito parecido, tá? Se quiserem, gente, vocês podem usar a substituição sem problema, tá? Sem problema. Então, vou colocar outra aqui, ó. Mas eu quero que elas sejam imediatas para vocês. Se ainda não conseguiu ver que elas são, vamos dizer, às vezes imediata, tudo bem, você pode fazer a substituição normalmente, tá? Agora, gente, se for o cosseno elevado a n, cosseno de x elevado a n, vezes o seno de x,
Se a gente tivesse um tempinho, eu ia demonstrar essa fórmula, essa coisa para vocês aqui. Como chegar nela, né? Porque às vezes, poxa, né? Não quero ficar gravando fórmula. É chato isso aqui, ficar gravando fórmula, né? Agora, gente, se vocês virem o cosseno elevado a n e o seno tiver intacto, né? Tiver só ele mesmo aqui, ó. E eles estão... Lembrando que isso aqui está multiplicando, tá, gente? Eles estão se multiplicando. Isso aqui, gente, é menos o cosseno de n e cosseno elevado a n mais 1 dividido para o mesmo, tá? Quase a mesma ideia, tá? N mais 1 mais a constante, tá? Então, gente, sempre que vocês virem isso aqui, ó, né? Sempre que vocês verem o seno elevado a alguma potência e o cosseno só está elevado a 1, você vê esse caso, então você parte para isso aqui, tá? Você resolve dessa forma aqui. Mas como eu falei, se quiserem usar substituição, tudo bem, não tem problema, tá? Mas em questões mas tem questões que, tipo, vai ficar... Às vezes você vai começar a ter que ter mais agilidade em algumas coisas, né? Mas, claro, deve saber o processo que há por dentro disso aqui, tá? Então, sempre que você vê o seno elevado a n de x vezes o cosseno, percebe que o cosseno aqui tem que estar, tá? Aí, o que a gente faz? A gente soma mais um no expoente e divide para o mesmo, tá? Agora, quem fica aqui fazendo papel aqui, olha, é o seno, tá? Agora, se vocês verem o cosseno, é menos o cosseno elevado a... É menos o cosseno elevado a n mais 1, dividido para n mais 1, mais uma constante, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse exercício aqui. Cadê? Eu já parti para cá, cadê? Certo? Então, bora ver aqui com o exercício. Opa, cadê? Então, percebe que eu tenho esse caso aqui, olha. Eu vou falar desse caso aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Olha só. Olha, frisem lá, tá? Olha como é que é, tá? Se quiserem anotar, eu aconselho anotar, tá? Mas se vocês quiserem usar substituição, tudo bem. Mas eu não vou usar substituição aqui, eu vou ir logo direto, tá? Mas para isso eu vou precisar... Cadê? Ok. Olha só, eu tenho o seno elevado a 4, né? De x, vezes o cosseno. Opa, eu tenho essas coisas aqui, ó. Eu posso aplicar aquela ideia lá, né? Quem é que está fazendo o papel do n aqui? É o 4, né? Se é o seno, o que a gente faz? A gente repete isso aqui, ó. Fica seno. Se eu somar mais um no expoente e dividir para o mesmo, olha. Se eu somar mais um aqui, ó, no expoente do seno, então fica 5, né? Então fica seno de 5 sobre 5. Mais a constante. Acabou. Acabou. Olha que fácil resolver uma integral assim, né? Mas se vocês quiserem, olha como eu vou falar, se vocês quiserem usar substituição sem problema, tá? Porque no fundo a gente está usando uma substituição, tá? Certo? Se você quiser chamar o U aqui, ó, fazer uma substituição de seno de x, pode testar aí, vocês já estão mais familiarizados com a substituição, podem fazer à vontade aí, e vocês verão que vai dar o mesmo resultado, tá? Bora resolver essa outra aqui, ó. Opa, essa outra aqui já é com o cosseno, tá?
Vai para lá que o tio tá dando aula, vai. Então, agora se for o cosseno, né, é menos. A única diferença é que só tem um menos aqui, tá, gente? Então, opa, mas quem está fazendo o papel do N aqui, ó, é o 6. Então, eu vou somar mais um no expoente e dividir para o mesmo. Percebe que tem o seno aqui, tem que estar o seno, tá, gente? Nessa parte aqui, ó. Percebe que eles estão tudo em conjunto aqui, tá? Então, se eu somar mais um no expoente, mas como é o cosseno, então é menos, tá? Então, fica cosseno elevado a 7. Se eu somar mais um no expoente e dividir para o mesmo, ó, mais a constante. Certo? Tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estou. Eu estou. Ok. É por isso que o professor Juveno resolveu essas partes lá, porque tem umas partes que tem lá, né, que a gente já resolve assim, de imediato, tá? Porque quando a gente tem algumas questões de trigonométria, a gente precisa de agilidade, tá? Mas, como eu falei, se quiserem usar a substituição, sem problema. Sem problema, tá? Ficou tranquilo essa parte aqui, gente? Sim. Olha como é bacaninha, né? Ok. Deixa eu ver esse outro exemplo. Agora sim. Agora aqui a gente vai falar do quê? Tem outras fórmulas aqui de recorrência, tá? Agora, gente, se eu tenho uma potência... Agora, se eu tenho... Deixa eu falar primeiro do seno, né? Do seno ou do cosseno? Seno. Se eu tenho agora a função seno, seno elevado a n, isso aqui agora foi o que o professor tinha comentado na aula passada, tá? Falou na aula passada, resolveu umas questões na aula passada, tá? Vocês viram como umas ficaram imensamente grandes, tá? É por isso que a gente deve ter essa agilidade de resolver essas questões assim, olha, quando a gente vê isso aqui, quando a gente tiver a oportunidade de ver isso aqui no problema lá da integral, pronto, a gente já resolve só num tiro. Agora, gente, agora aqui Ismael. Travou, né? É. Deu uma bugada aí, agora, Ismael. gente. Oi? Deu uma bugada aí. A gente não ouviu nada. Oi? Vocês estão ouvindo agora? Tá normal agora, eu acho. Né? Certo. Qual foi a parte que... essa parte agora, gente, que eu vou falar aqui, percebe que essas aqui que a gente resolveu de imediato, percebe que o seno dessa potência aqui, ó, eu tinha que ter um cosseno para me poder fazer isso aqui, tá? A mesma coisa vale para o cosseno aqui, tá? Agora, gente, se tiver ele sozinho, o seno elevado ao expoente, e o cosseno também, agora aqui a gente vai ter que ter uma... É aqui que começa a brincadeira, tá? Como assim? A gente vai ter que analisar esse expoente, tá, gente? Gente, se o expoente, como o professor Jovino tinha falado na aula passada, que foi no caso ontem, né? Se o expoente for ímpar, se n for ímpar, vale tanto para o seno, tanto para o cosseno. Se n é ímpar, eu uso quem? Eu uso... Deixa eu ajeitar aqui. Eu uso a relação fundamental.
Lembram lá da relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1? Isso aqui é relação fundamental, tá? Agora, deixa eu colocar um se, né? Se. Agora, se o n... Percebe que isso aqui eu tô falando para as duas agora, tá, gente? Essa parte aqui. Se o n é par, eu uso quem? Eu uso o famoso arco. Vai ter essas outras aqui, ó. Eu uso o arco. Se for o seno ao quadrado de x, eu uso quem? Eu uso o arco metade, que é 1 menos o cosseno do dobro do argumento. Dinaia, repete aí que travou, não ouvi nada. Oi? Pra Estão te me ouvindo repetir, agora? travou do par, do começo, que eu não ouvi. A do par? Tudo bem. Deixa eu só escrever aqui. Opa, tá coisa mesmo aqui, hein? Do par? Ok. Do ímpar você viu aqui? Ouviu quando eu falei do ímpar? Ouvi. Se o n for ímpar, a gente usa a relação fundamental. Agora, se o n é par, gente, a gente vai mirar para o arco metade, tá? O arco metade, se na função tiver o seno ao quadrado de x ao quadrado, então a gente usa 1 menos o cosseno do dobro desse argumento, né? 2x, todos eles divididos por 2, né? Agora, com o cosseno, a gente vai usar cosseno ao quadrado, o quê? De 1. Agora aqui é mais, tá? Aqui é mais. Ai, meu Deus do céu. Mais o cosseno de 2x. Tudo isso aqui dividido por 2, tá? Eles são chamados os famosos arco-metade, tá? Então, gente, se vocês virem potência só de seno e potência só de cosseno, vocês vão ter que analisar o expoente, tudo bem? E percebe que esse expoente tem que ser natural, tá? Pra gente poder coisar isso aqui, ficar bacaninha. Senão a gente ia ter que mirar para secante, cosecante, outras coisas, se for negativo, né? Então, gente, se n é ímpar, né? A gente usa a relação fundamental. Agora, se n é par, a gente usa arcos metades, tá? Tudo bem? Calma aí que a gente vai ver aqui, tá? Posso passar? Pode. Então, percebe, gente, tá? Por favor, não confundam. Olha, esse aqui é bem de boa, né? Esse aqui dá para matar na jogada. Agora, esses aqui são um pouquinho mais coisa, tá? São um pouquinho mais trabalhosos. Mas, gente, eu espero que vai dar tempo, eu espero que dê tempo. Eu vou logo passar o exercício aqui. E eu quero fazer um comentário de como resolver essas potências aqui. A gente usa uma fórmula, tá? Que eu deixei lá pro final, para a gente resolver bem, bem rápido, mas infelizmente acho que o nosso tempo não vai nos permitir isso. Vou passar, tudo bem? Ficou claro isso aqui, gente? Então a gente. Tudo bem? Vocês vão perceber que quando o expoente é ímpar, fica muito mais de boa. Agora, quando o expoente é par, para aqueles que gostam de números pares, aqui eles não são bem agradáveis, tá? Eu era assim. Depois comecei a gostar dos números ímpares. Ok. Olha esse probleminha aqui, gente. Eu tenho cosseno ao cubo de x dx. Tá conseguindo? Tá meio apagado aqui, né? Mas tá dando para enxergar, gente? Acho que sim, né? Normal, Tá dando mano. para enxergar isso aqui? Beleza. Então, gente, o que a gente vai fazer? A Adnel lá, a gente deve fazer... O expoente é quem, gente? Aqui, pergunta. Jogo rápido. O expoente aqui, o expoente do cosseno. É ímpar ou é par? Pergunto. E Ímpar.
Se for ímpar, a gente usa aqui relação? Relação Fundamental. fundamental, né? A relação fundamental é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Só que, beleza, Dinel, beleza. Dinel, não tem quadrado aí, Dinel. Como é que tu quer aplicar esse negócio aí, meu filho? Pô, bora ajeitar, né, gente? Então fica a integral. Se eu reescrever isso aqui é a mesma coisa, vocês concordam? Olha, o seno, eu vou colocar seno ao quadrado de x vezes o cosseno. Não é a mesma coisa? E cosseno ao quadrado aqui? Não são a mesma coisa? São, né, gente? Esses dois aqui eu vou. É o seguinte, opa, esse seno ao quadrado vai ser o meu coisa na jogada aqui, ó. Porque eu posso descobrir a relação, olha, da relação fundamental. Quem é o cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado é só eu isolar aqui, ó, o cosseno. Então, se eu isolar o cosseno ao quadrado de x, se eu isolar o cosseno, eu vou passar, então, esse seno ao quadrado para o outro lado da igualdade, tá? Então, fica 1 menos quem? Menos o seno ao quadrado de x. Deixa eu ajeitar esse quadrado aqui. Seno ao quadrado de x, certo? Então, no lugar do cosseno aqui, ó, no lugar desse cosseno, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Jogo rápido. Então, eu vou fazer a integral, vou substituir aqui, ó. Então, fica 1 menos o seno ao quadrado de x. Aí o cosseno multiplica tudo isso aqui, né? Dx. O que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer distributiva. Tá? Esse cosseno vai multiplicar com esse 1. E esse daqui vai multiplicar com isso aqui, né? Então, bora lá. Então, fica a integral. Eu ainda não integrei, só estou ajeitando, tá? Então, fica, se eu fazer distributiva, fica cosseno de x, menos quem? Menos o seno ao quadrado de x, vezes quem? Vezes o cosseno de x, dx. Certo? Se na integral tem uma diferença, a diferença, né? Se no integrando tem uma diferença, vai ser a diferença das integrais. Então, eu posso separar e integrar termo a termo aqui, ó. Então, fica a integral. Fica a integral do cosseno de x, dx, menos a integral do seno ao quadrado de x, vezes quem? Vezes o cosseno de x, dx. Tá? Essa aqui, ela é imediata, não é imediata essa aqui? Na verdade, as duas, né? Porque eu não sei se vocês perceberam aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo aqui, né? Mas se vocês quiserem usar substituição, tudo bem, tá? Tá travando minha voz para vocês, gente? Não é tua voz, foi o que tu escreveu. Pois é, Agora travou foi a que... escrita. Tá aparecendo minha escrita agora? Eita. Ainda Vocês não. estão me ouvindo aí? Não? Meu Deus do céu. Não, Pra a mim tá voz sim, aparecendo já. eu estou conseguindo escutar a sua voz, porém a parte do quadro não está aparecendo. Apareceu Não? agora, apareceu. Apareceu? Eita, meu Deus. Pra mim já tá aparecendo a diferença das integrais. Já tá de... Posso... vocês querem que eu repita, gente? Ok, eu acabei de... Então, o que a gente fez aqui? A gente fez a distributiva, né? Creio que aqui todos já viram, né? Quando eu substituí na relação fundamental aqui, né? Usando a relação fundamental, o que eu fiz? Eu fiz a distributiva, né? Aí depois eu fiz... Como eu vi que tudo estavam dentro do integrando, tudo isso aqui é o integrando, né? Então, tem uma diferença aqui, olha, no integrando, né? Então, a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, o que? Eu fiz a integral disso aqui, a integral do cosseno de x,
menos, né? Esse menos aqui, ficou aqui. A integral de seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, tá? Tudo bem? Beleza. Agora, essa integral é imediata, essa integral aqui. A integral do cosseno, ela é o seno, né? Positivo ainda, né? O seno positivo. Né? Menos, olha, esse menos aqui já é do coisa aqui, tá? Menos, opa. Se eu tenho o seno de uma potência vezes o cosseno, o que eu faço? Eu repito o seno, somo mais um no expoente, que no caso aqui dá 3, se eu somar mais um, e divido para o mesmo. Certo? Acabou. O que eu faço aqui? Mais a constante. Mas se vocês quiserem, como eu havia falado, se vocês quiserem usar a substituição aqui, sem problema, tá, gente? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Conseguiram compreender isso aqui, ó? É por isso que eu havia comentado lá no começo, gente, porque isso aqui, ó, eu gostaria que seja, tipo, só no tapa, vamos dizer assim, né? Certo? Bora para outro? Bora para outro que a gente já tá acabando nosso horário. Meu Deus do céu. Certo aí, gente? Vou passar para o outro. Opa! Agora a gente está vendo essa integral aqui, ó. É a integral do que, gente? É a integral do seno elevado à quarta de x em relação a x, tá? Eu pergunto para vocês, gente. O expoente aí, olha. O expoente aí do seno, ele é par ou ele é ímpar? Ele é par ou ele é ímpar? Ele é par, né? Isso. Ele é par. Agora, gente, quando é par, lembra lá no começo, a gente vai ter que metades, né? Olha os arcometades aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó, arcometade, né? Agora que vai começar a ter um trabalhinho aqui, tá? Tudo ótimo para vocês? Cadê? Ah, depois da hora que a gente vai entrar na formulazinha lá. Beleza. Bora primeiro ajeitar isso aqui. Então a gente vai ter que usar... Vou até colocar os arcometades no que tá o quadrado de x. Ele é igual a quem? Ele é igual a 1 menos o cosseno do dobro de x. Tudo isso aqui dividido por 2, tá? Tudo certo? Sim? Certo. Certo? Agora, gente, a gente vai ter que tentar fazer aparecer o coisa aí, né? O cosseno, né? Perdão, o seno, né? O seno ao quadrado. Aqui está o seno à quarta. Então, a gente vai ter que dar um jeito aí, né? De fazer com que a gente chega a um seno ao quadrado, né? Pra gente... Tudo bem? Como é que a gente deve fazer isso aí? A gente bota seno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então, integral o seno ao quadrado de x. Então, tudo certo aí, gente? Tudo certo, né? O que a gente vai fazer agora? Opa, a gente conseguiu parecer senos ao quadrado aqui. Então, eu vou substituir isso aqui, tá? Então, fica a integral. Cadê? A integral de 1
Vou colocar 1 menos cosseno. Agora é o dobro aqui, né? Dobro de x. Dividido por 2. O quê? O que vocês acham? Será que a gente faz isso aqui? Bora fazer isso aqui, né? Então fica 1 menos o outro cosseno de x dividido por 2, certo? Dx. Ai, 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 essa letra. Bora lá, conseguiu com ela, né? Então, gente, se tem multiplicação, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. O denominador em si, já embaixo, dá 1 sobre 4, né? Então, vou colocar logo, tirar logo ele para fora da integral. 1 sobre 4. Certo? A integral de quem? Então, fica... E percebe, né? O mesmo aqui, gente, se isso aqui não são o mesmo, então, vou fazer ao quadrado, tá? Então, fica 1, eita, aparece. 1 menos o cosseno quadrado de 2x ao quadrado, dx. O que eu vou fazer agora, gente? Acho que nem vai dar espaço. Deixa eu ver se eu deixo um espaço. Deixa eu ver se eu deixo um espaço. Não, não deixei um espaço. Bora ver se vai caber, né? Agora eu vou fazer a multiplicação aqui, olha. É um produto notável. Lembra lá? Quadrado primeiro, mas como é o menos, né? Como tá uma diferença. Então fica quem? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, cosseno de 2x. Que mais? Hã? Mas quem? Tá certo esse produto aqui? Sim ou não? Certíssimo. Cosseno ao quadrado de 2x. Cosseno ao quadrado de 2x, fechando parênteses, dx. Certo? Gente, essas primeiras integrais aqui, olha, elas são imediatas, eu espero eu, né? Porque a gente viu como é que a gente faz isso aqui, olha, tá? Se quiserem usar substituição, gente, sem problema, tá? Mas eu não vou fazer substituição, eu vou fazer logo direto, tá? Fazer logo direto. Então fica 1 sobre o quê? Vou resolver essa parte aqui, ó. A integral disso aqui, ó, é x. Se eu fazer a integral disso aqui, olha, o 2 permanece, né? O menos 2, menos 2. Cadê? Permanece o menos 2, né? Menos o 2. Gente, agora se eu for integrar isso aqui, ó, a integral do cosseno é o seno. Seno de 2x. O que a gente faz para contribuir isso? A gente divide pela derivada de quem está dentro, tá? Dividido por 2. Mais quem? Aí eu vou colocar aqui a integral, porque isso aqui já não é tão imediato. Cosseno de 2x dx. Certo? Então, olha, essas integrais aqui, olha, a gente já resolveu de imediato, espero eu, né? Então, olha, esse 2 vai embora com esse 2 aqui, certo? Então fica... Isso aqui já foi integrado, né? Agora eu vou partir para esse aqui. Gente, isso aqui está ao quadrado, gente. Eu vou usar arco metade de novo. Só que o arco metade agora vai ser do quem? Vai ser de quem agora? Vai ser do... Deixa eu colocar lá no começo. Vocês estão vendo minha apresentação aí? Agora, quando é o cosseno, o que eu vou fazer? Vou usar arco metade. De novo. Quando é o cosseno ao quadrado, o que a gente faz? É 1 mais cosseno do dobro do x, né? Então, olha só, gente. Quando a gente for usar isso aqui, lá agora nesse problema aqui, Dinael, aqui tá 2, Dinael. Não tem problema, gente, não tem problema. Você só faz o dobro disso aqui, tá?
Então, bora lá. Então, fica esse 1 sobre 4, tá? Multiplicando tudo isso aqui. Bora, filho. Espera aí, que minha canetinha tá coisa aqui. Não quer desativar a borracha? Deixa eu coisar aqui minha mesinha. Uhum. Eita, agora deu. Não quer copiar agora. Tá ativando a borracha. Ai, bem no final da jogada. Sério isso aí? Acho que esse programa tá meio coisa, hein? O lápis aí, Ai, ele não é outro. voltou. Agora voltou para escrever. Opa! Voltou. Bora lá. Então vou reescrever isso aqui, ó. Agora deu. Não é o outro ali, a caneta, de não. É isso aqui, mestre, mesmo. Só que ele tá com essa frescura aqui. Então aqui, vou repetir essa parte que eu. Então fica menos o seno de 2x mais a integral. Olha, vou coisar isso aqui em arco metade. Então isso aqui é 1 mais cosseno do dobro desse arco aqui. Então fica 4x, certo? Dividido por 2. Fecha parênteses todos aqui, o dx, tá? Ai. Esse meio aqui, se a gente for integrar logo ele de cara, integrar então, bora integrar logo de cara aqui, então, sobre 4, o seno mais a integral disso aqui é x sobre 2. Travou a tua Agora, se a escrita gente de for... novo. Travou minha escrita? Eita. Voltou? Pra mim ainda não. Vocês estão me ouvindo aí? Eu ver, a gente consegue te ouvir direito, só é mesmo que tá falhando. Aí, o Dinael. Tô aqui. Travou minha escrita para vocês também? Tá, voltou. Voltou? Ok. Mas, agora essa integral, olha, gente, a integral do cosseno de 4x, se vocês quiserem usar substituição, sem problema, tá? Como eu vi alguns colegas usando substituição, mas eu não vou querer usar substituição aqui, tá? Eu quero resolver de imediato. Então, a integral do cosseno de 4x é o seno de 4x. Deixa eu ajeitar aqui. É o cosseno de 4x. Só que aqui tem 2, né? Esse 2 está dividindo tanto o 1, que no caso aqui a gente já integrou aqui, ó, o caso do 1, né? Só que tem o 2 aqui, né? O 2 está dividindo o cosseno. E ele vai dividir isso aqui também. Quando a gente faz isso, esse 2 aqui fica dividindo o cosseno de 4x. Quando eu integrei isso aqui, quando eu integro o cosseno de 4x, é seno de 4x dividido por 2
vezes quem? Vezes a derivada de quem está dentro, né? Lembra lá? Não tem espaço. O que eu faço? Bora multiplicar logo 2 vezes o 4? Bora multiplicar aqui. Então vai ficar 2 vezes o 4, que dá 8, né? Então 1 sobre 8. Fecha parênteses. Pronto, já integrei tudo. Coloco mais a constante. A única coisa que dá de fazer aqui, gente, é a gente fazer essa distributiva aqui, né? De 1 sobre 4. Tudo bem? Aí eu poderia juntar essa parte aqui, ó, essa parte algébrica, com essa outra parte aqui, só que não vai dar espaço. Certo? Essa parte, se a gente fizer na mente, fica 3x sobre 2, né? Aí se eu fizer a distributiva desses aqui tudinho, tudo tranquilo até aí, gente? Não dá pra escrever embaixo, não, Edna? Não dá pra baixar, hein? Não, não dá, esse aqui não dá. Apaga Ele a passa parte de para o cima lado. outra vez. Tenta selecionar tudo aí e diminuir. Não dá pra fazer isso? Tenta fazer. Esse aqui não dá. Com aquele Deixa eu botãozinho ver se ali eu de consigo. circular, entendeu? Esse aqui? Lá em cima, lá de circular. Não, Ah, esse aí, aqui. Vou selecionar esses daqui de azul, né? Tá tudo anotado aí, gente? só diminui, Edna. Tá Aí assim. fica tudo no documento ainda aí. Só diminui que aí tu Diminui, tem deixa eu mais ver. espaço pra escrever. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir pela... Isso. Eu não sabia dessa manhã aqui, não, dessa parte aqui. Eita, mas também ele pegou uma parte lá, né? Dá pra te colocar até do lado aqui, o outro. Deixa eu ver se eu consigo Achei ajeitar isso embaixo. aqui. Aqui tem um parênteses, né? Aqui tem um parênteses. Vou selecionar isso aqui também. Vou selecionar isso aqui também. Nem vai dar de falar deles quando eles estão multiplicando, né? Vou colocar aqui embaixo, Isso né? fica como dever de casa. Aí fica agora para vocês aqui, olha. Posso terminar isso aqui só fazendo distributivo, então? Então, gente, se eu somar isso aqui, que são partes algébricas, né? Vou fazer o que com eles? Deixa eu ajeitar esse ar com metade aqui. Eu não vou colocar o ar com metade, né? Agora a gente utiliza o ar com metade aqui, tá? Já dei meio-dia. Ok. Então fica 1 sobre 4. E vai multiplicar o quê? Vou juntar esse x com esse mais x sobre 2, né? Se a gente juntar, fica 3x sobre 2. Aí esses outros aqui eu só repito. Seno de 2x mais quem? Mais. Opa. Mais o seno Sim, a de frequência vai ser no chat aí. 4x sobre 8. Só encerrar Fazendo a aqui. Vocês distributiva, podem mandar o nome aí. então fica 3x sobre 8, menos quem? Menos o seno de 2x sobre 4.
mais o seno de 4x. Aí, se eu multiplicar 4 vezes o 8, dá... Muito bem, 32, né? 32. Mais a constante. Acabou. Isso aí. Brabo. Bora ver o outro. Olha aqui, mestre, o outro eu ia resolver por essa formulazinha aqui, só que já deu meio-dia, né? Não sei se os pessoal querem. Eu ia resolver aquele problema lá do seno elevado à sexta e a gente ia usar essas fórmulas aqui de recorrência. Aí eu tinha mais outros exercícios aqui, olha. Cadê? Eu tinha esses outros aqui, esse outro aqui. Só faltavam esses três mesmo. De E potência de... tu me envia esse material Beleza. aí que eu coloco lá no Google Sala de Aula, aí eles dão uma olhada depois. Show de bola. Então, gente, agora, olha, se a gente não quisesse sofrer com aquilo, gente, tipo ficar substituindo e tal, como algumas coisas aqui, ó, tem essa formulazinha de recorrência aqui, ó. Se eu tenho o seno elevado a uma potência n, eu vou fazendo isso aqui, ó, até diminuir o grau. E é muito de boa isso aqui, gente. Isso aqui é muito de boa, tá? Felizmente, né? Nosso horário já se esgotou aqui. A gente começou meio atrasado também, né? Infelizmente. Tudo jóia? Vocês querem que eu resolva isso aqui? Ou a gente pode terminar por aqui? Acho que a gente pode terminar por aqui, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente encerra de novo. Que aí eu finalizo a Nem gravação deu de... aqui. Na verdade, eu vou finalizar a gravação aqui. Aí, se a galera quiser continuar, né? Quem quiser continuar, Beleza. continuar. Exatamente. Se quiser continuar, eu fico aqui. Vou encerrar a gravação. Show de bola. Aí, Dinal, tu me manda aí esse arquivo desse encontro de hoje e dos outros encontros lá. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Beleza. A dos outros encontros lá, se eu não me engano, foi quando deu aquele problema lá, né? Mas aí as partes